Sério? Isso. Olha só quem está com a gente hoje. Quem? Adriana Falconeri. Boa noite. Boa noite. É isso, os bastidores. É assim que funciona. Estamos aqui com... Estava programado para 19h21, né? 19, estamos aqui em 19h21. Foi um bom ensaio, né? Já pensou? Já pensou quem produz material e faz, repete 3, 4 vezes? Nós Com estamos aqui certeza. iniciando a nossa live, né? Estávamos conversando há pouco nos bastidores. Estamos trazendo aqui uma referência no estado do Pará, hoje mulher, assumindo o CREA pela primeira vez. Nós temos aqui 89 anos de conselho e pela primeira vez uma mulher. Eu me sinto numa situação bem confortável. Hoje eu trabalho no Instituto Federal do Pará. São 11 engenheiras, entre engenheira civil e engenheira sanitarista. Para mim é um orgulho muito grande. E hoje eu estou aqui entrevistando essa profissional que tem uma trajetória já aí na engenharia e hoje está à frente do CREA. E o que é o CREA para a comunidade entender o que é o Conselho CREA? É um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é uma extensão do Conselho Federal, né? O Conselho Federal, ele legisla e os CREAs, né, que são os conselhos regionais, executam as leis do Conselho Federal. Então, hoje, são mais de 200 títulos envolvidos dentro do CREA, né? Todas as engenharias, civil, agronomia, civil, ambiental, florestal, sanitarista, eletricistas, uma gama de engenharias, a agronomia e as geociências, né? Que são geólogos, geógrafos, meteorologistas. E aí o CREA, ele fiscaliza o exercício da profissão, dando seguridade à sociedade. Então, todo o serviço que envolve a técnica da engenharia e agronomia, o CREA deve fiscalizar. E como a sociedade hoje vê o CREA? Eu acho que a referência que talvez a sociedade tenha é assim, olha, eu sei o que é aquela obra porque eu olho aquela placa e eu vou olhar assim, daí tem... Embora até desmistificar, isso tem que estar no vídeo gravado no Instagram. A placa que você vê, que é amarelinha, que está escrito fiscalização, ela é um monitoramento interno do CREA. Quando você olha essa placa em determinados locais, não quer dizer que aquela obra esteja regular ou irregular. Quer dizer apenas que ela foi fiscalizada pelo CREA. Então, por exemplo, eu sou fiscal e você é fiscal, eu deixei a placa lá, eu já fiscalizei, você vai ver e você não vai mais passar naquela obra. Muitas pessoas pensam que aquela placa é que a obra esteja regular, e não é. Mas se tem uma placa com o nome do engenheiro responsável, tá ok, então? Também não. Não. Dizer que a placa, que existe um profissional, mas a gente tem que fiscalizar para saber se eles emitiram o registro técnico daquela obra, se todos os serviços que estão lá, todos os profissionais fizeram registro. Vou lhe dar um exemplo: posto de combustível. É uma gama de profissionais que envolve lá. Vou só lhe dar um exemplo: civil, a parte de construção civil, o engenheiro de segurança, o engenheiro mecânico que cuida dos tanques que estão embaixo, né? Os tanques de combustível, o engenheiro eletricista, muitas vezes, quando tem gerador de energia, o ambiental, para fazer a regularização. Então, são vários profissionais e um único empreendimento. Então, se essa obra está com a plaquinha do CREA lá, quer dizer que o CREA passou lá e vai pedir todos esses profissionais.
E o cidadão, como é que ele acompanha? Ele interessa para a comunidade, tem uma obra, interessa saber se essa obra está regular, se as equipes que estão lá, de fato, são habilitadas. E ele está passando, ele não tem acesso à obra. Qual é a referência que ele tem? Ele vai ver a plaquinha, viu que o CREA não passou. Se não tiver a plaquinha, o CREA ainda não passou. Então, ele pode denunciar essa obra e depois perguntar, e aí, como foi? Foi fiscalizado, estava tudo ok? E a gente faz esse retorno. E aí ele entra no site do CREA? Elas não estão, assim, publicadas, porque tem a questão da LGPD, né? São dados sensíveis que tem dentro do cadastro de uma obra. Então, a gente pode informar a pessoa que denunciou, que a gente sempre informa, olha, já está regularizado, então não foi regularizado, a gente emitiu auto de infração. É essa a informação que a gente dá. Tem um número de denúncia no site do CREA, é? E me diga uma coisa, como fazer um trabalho com a comunidade para que ela entenda que vale a pena contratar um profissional credenciado, um profissional que esteja de fato qualificado? Então, se você quer qualidade, se você quer economicidade, contrate um profissional habilitado. O que ocorre? Muitas vezes, quase sempre, o barato sai caro. Porque se você contrata um profissional, estamos falando de obra em si, né? Contratou um engenheiro civil. Ele vai lhe dar o orçamento exato do que você vai gastar. Ao contrário de um profissional que não é habilitado. Ele vai te dar um orçamento inicial. Passou 15 dias, é outro orçamento. Passam-se 30, já dobrou o valor que você ia gastar. Porque inicia-se com um valor, vamos supor, barato. Quando você vai analisar, você já gastou mais do que tinha planejado. Por quê? Porque não se tem o estudo que os profissionais de engenharia civil, por exemplo, têm de fazer orçamento, de saber quanto exatamente vai usar de tijolo, tinta, né, cimento e todo o material que precisa de uma obra. Então, sim, vale a pena contratar um profissional, porque você vai saber exatamente quanto você vai gastar. Não adianta você se enganar, começa com 5 mil reais, aí no outro mês, faltou tal coisa, mais 10. Não sei o que, mais 50. Quando você vê, porque como o profissional engenheiro civil ele já vai te dar um valor total, você já vai, tá caro pra caramba, não vou conseguir. Mas é o valor que você vai gastar. E aí você se engana quando você pega um valor inicial, que é inicial. Do meio para o final você já ficou sem dinheiro, porque você não se programou. E como trabalhar a comunidade para mudar essa realidade? Porque é assim, não existe a cultura de contratar um engenheiro, né? Existe um trabalho. Quem é responsável por fazer esse trabalho de orientar as comunidades? Tem que mudar algumas leis, inclusive o Conselho Federal está com mais de 200 propostas para serem aprovadas no Congresso. Uma delas é a criminalização do serviço técnico. Criminalização? Criminalização? Do serviço técnico. Por exemplo, você não é engenheiro e está agindo como um. Você vai ser criminalizado. Hoje não tem essa... Se identificar lá um empreiteiro que um dia já foi... Vai ter um auto de infração alto, mas não é um crime. Ao contrário do direito e da medicina. Isso tende a... iria revolucionar o mercado, né? Com certeza. Seria uma das formas, né, de melhorar a cultura. Só que é um trabalho formiguinha, a gente está num trabalho formiguinha. Mas... É um trabalho de você mudar a concepção, a cultura, pensamentos engessados, é muito difícil. Mas e no caso, esse profissional que a gente precisa entender também que ele já atua bastante tempo, ele precisa de uma qualificação, né? Como é que seria
o reconhecimento dos saberes desse profissional? Já está mudando bastante, porque a gente tem feito um trabalho intenso de autuação. Então, os próprios mestres de obra, pedreiro, eles têm buscado a faculdade e têm feito engenharia. Uhum. Tem bastante pessoas já trabalhando para se qualificar com a graduação. Isso é muito bacana, porque ele já tem a prática, né? E aí ele vai ter a teoria ali e o conhecimento científico da faculdade. Eu não sei como está hoje, não sei como é que está hoje, seria Rede Certifique, se eu não me engano, né? Inclusive os institutos federais eles iam participar, os profissionais com as suas habilidades teriam as suas habilidades reconhecidas e eles seriam então certificados. Eu não sei como é que está hoje, seria essa uma opção para reconhecer os saberes? Quando os técnicos estavam no quadro do CREA, existiam algumas instituições de ensino que eles faziam a certificação daquela prática que eles já tinham e faziam as provas com eles. Sim, sim. Davam o curso técnico. Na graduação é bem mais diferente, porque o conhecimento científico ele é muito específico. Sim. Né? Então, eu não vejo outro caminho hoje senão a pessoa fazer de fato a graduação. Ainda nessa linha, experiências exitosas envolvendo o profissional de engenharia, as instituições formadoras e a comunidade, essa comunidade que precisa conhecer, precisa ter acesso a esse serviço. Como é que entraria o pro bono, né, que seria aquele trabalho voluntário para orientar as comunidades? Existem experiências nos CREA pelo Brasil? Ontem e hoje nós estávamos falando da engenharia social. Hoje com a Defensoria Pública e ontem foi com a OAB. E também com uma secretaria de urbanismo. O que seria a engenharia social? Existe a Defensoria Pública no direito, existe o SUS na medicina, né? Sim. Inclusive é copiado no mundo inteiro o sistema, mas não existe na engenharia o braço social. Então seria a engenharia social, que é uma questão que também já está lá no Congresso, de se fazer políticas públicas, né, leis que contemplem. A gente dá técnica, né, com um custo menor, que é isso que acontece na Defensoria e também no SUS, e dando também a seguridade à sociedade, porque a partir do momento que aquela pessoa que às vezes não tem uma renda suficiente para fazer algo mais elaborado, né, de uma casa uma casa maior e tal, ela vai ter o apoio técnico do município, no caso. Já existe alguma experiência aqui no Brasil que dá base para essa? No Brasil já tem. Você quer construir, aí você vai lá na secretaria, você comprova que você não tem como fazer, né? Aí a prefeitura te dá o acompanhamento técnico e o projeto. Aqui em Belém já funciona assim? Não, sabe dizer onde funciona pra gente? Mas tem vários locais do sul, tem vários locais que já tem. De cabeça agora não me recordo, mas já existe. Tá. Então, mas a conversa foi positiva aí, a gente pode esperar aí para os próximos 2 anos? Com certeza, já estamos criando o grupo de trabalho para a gente já levar para os nossos parlamentares para ver se consegue fazer isso no Estado. Excelente. Agora eu vou falar aqui, eu acho que agora tá relacionado mais com os profissionais, né? Os membros do CREA que compõem o conselho do CREA, eles estão vinculados às associações, né?
E aí existe uma grande discussão quando o conselheiro, né, está ali como representante, compondo o conselho como representante da sua instituição, mas de repente não existe um engajamento, né, dessas organizações, Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho, por exemplo, Sindicato dos Engenheiros, Associação dos Engenheiros Agrônomos, né? E de repente existe um representante lá, mas por vários motivos de repente pode não ocorrer, né, uma sincronia entre esse membro e essa associação que congrega esses profissionais. Existe uma estratégia para... Isso não é comum do CREA, tá? Isso não é exclusivo do CREA, tá? Essa dificuldade ali entre a representação, a participação e a representatividade, até citando aqui a professora Jaqueline, é um desafio de muitas organizações. Como é que funciona isso no CREA? Então, os conselheiros, existe um plenário, né, que é composto por conselheiros. Esses conselheiros são de instituições de ensino e também de entidade de classe, que são as associações. É feita uma eleição dentro da associação e ele é composto no plenário, sendo que existem os requisitos para você ser nomeado, né, para o CREA. Então, você tem que cumprir todo um rito, a sua associação tem que estar toda legal, tem um checklist de documentos que você tem que apresentar, né? Então, assim, o CREA, por muito tempo, ele foi muito fechado. E a gente está abrindo para todo e qualquer tipo de associação, entidade de classe, instituição que queira participar dentro do plenário, que é justamente para a gente trabalhar unidos, que tenha democracia, que as opiniões sejam ouvidas, sejam discutidas, sejam votadas e eleitas por maioria. Então, assim, a gente está trabalhando pesado para que seja atendido toda a legislação, né? Inclusive, até final de março, a gente vai ter, talvez, novas entidades entrando no CREA. É feito um trabalho, por exemplo, esse ano, para os novos conselheiros em 2024. Então, todo ano se renova no plenário 1/3 dele. Então, existe um trabalho que antecede a escolha, e isso eu considero um grande avanço, viu? Um grande avanço essa preparação. A gente tem experiência de outros conselhos onde, na verdade, existe uma luta para que ocorra uma preparação antes da chamada, né? Porque a chamada geralmente é um tempo muito curto. Tem que atender, tem as legislações que falam sobre isso, tem um checklist que fala sobre isso, então tem que ser feito. Perfeito. Qual é o horário? Eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular. Oi? Qual é o horário agora? Agora 19h39. Tá. Tá? A nossa meta, a gente trabalha com a meta de no máximo entre 50 e 60 minutos, né? Vamos falar agora. Esses desafios aí que foram colocados, existe um trabalho que já vem sendo desenvolvido a partir da visão de uma profissional que é funcionária, que era inspetora, né? Supervisora da inspetoria de Santarém. Era como técnica administrativa, funcionária do CREA, eu passei no concurso de 2011, eu fui chamada depois. Eu passei para nível médio, auxiliar administrativo. Isso. E aí conhece por dentro o CREA. Conhece, olha só. Conhece o CREA por dentro, não atua como engenheira, né? Os engenheiros têm todo o fluxo de trabalho deles e tudo, a RT, e a Adriana está lá como técnica administrativa, conhecendo o CREA por dentro, ouvindo as reclamações. O CREA é isso, o CREA é aquilo, e vem para lá e só cobra e não sei o quê, cadê os direitos? É isso, a Adriana sente o que o engenheiro sente, aí a Adriana faz engenharia. Exatamente. E diz assim, entra como engenheira, diz assim, eu sei quais são as dores do engenheiro.
né? E agora eu vou entrar como presidente e vou lutar para mudar essa realidade. É isso que o profissional espera hoje da Adriana? Ou é a continuação de um processo que, tipo, não muda nunca? Esse CREA não muda nunca. Só, para mim, CREA só é RT, só é RT. Ou a gente vê uma nova versão aí, uma nova esperança, por conta desse fluxo aí, alguém que era conhecia o CREA por dentro, né, mas não podia fazer nada, porque era nível médio ainda, né? Aí vai, estuda e diz assim, um dia eu vou mudar isso. É isso? Ou eu falei demais e inventei coisas? Exatamente isso. Exatamente isso. São mais de 10 anos aí, 10 anos na verdade, vou fazer agora, ouvindo todo o tempo a mesma coisa. Aí não é possível. E a gente tinha algumas ideias, né? Só que auxiliar administrativo não tem autonomia, né? E existia uma politicagem muito forte dentro do CREA. E hoje a gente está fazendo políticas públicas. Não tenho uma amarra política sequer, né? Então, assim, a gente faz o que de fato determina a lei, o que de fato é melhor para o profissional. A gente está trabalhando com pautas de levar o CREA até o profissional, abrir o CREA para o profissional e fazer com que esse profissional se sinta pertencente ao CREA, né? A gente precisa que as pessoas entendam o que é o CREA para poder a gente discutir e levar melhorias quando todo mundo tiver um certo conhecimento. É um sistema que ele é complexo, é um sistema que as pessoas só sabem quando elas entram, né? E a gente quer acabar com isso, a gente quer que todo mundo saiba o que é CREA, independente se você tem um cargo ou não lá dentro. Então, a nossa eleição ela foi muito expressiva, porque foi nesse sentido, foi as pessoas de acreditarem, rapaz, se ela não fizer, ninguém mais vai fazer. Olha, essa fala ela deve inspirar outras instituições, né? Até a minha também. Tem os números aí, eu acho que eu anotei de algum lugar, me corrija aí. O CREA tem 89 anos, foram 33% de votantes, algo em torno de 15 mil votantes, 18% mulheres, de um total de 53 mil. 53 mil... Acontece, a eleição ela foi online, a primeira online. Foi a primeira eleição online. E ano passado, a última eleição, ela contemplou 2%. Só 2% de participação de todo... Ou seja, né? A gente já aumentou para 33%. De 2 para 33%. Uma participação efetiva, né? Um crescimento incrível. Temos 50% dos votos válidos, né? Os outros 50% foi dividido entre os outros 2 candidatos. Nós éramos 3. E aí, Passei por muita fake news, meu Jesus. Véspera da eleição disseram que eu desisti. Fake news? Muitas. Disseram, uma das fakes dizia assim, ela quer ser presidente porque ela não teve inteligência para passar num cargo de engenheiro. Porque eu sou atendente, né? E nunca teve concurso do CREA depois de eu ter me formado. Aí falavam, eu tenho todinhas delas. Não, mas é uma história incrível. É uma história incrível. E quanto tempo a gestão? 4 anos? Não, é um mandato. O nosso presidente Renato ele faleceu ano passado, né, em junho, e eu estou cumprindo o final do mandato dele, que é até o final desse ano. Vai ter novas eleições esse ano para poder fazer 3 anos de mandato. Olha, eu lhe conheci, vou lhe revelar uma coisa aqui, tá? Eu lhe conheci pelo Alisson, lá de Santarém. Ah, maravilhoso. Foi. O Alisson, engenheiro sanitarista, um abraço pro Alisson aí. O Alisson fez contato comigo, né? A gente fez uma postagem lá no Básico do Saneamento. A ideia era que a gente fizesse uma entrevista com os candidatos, né? E aí acabou que não deu tempo, não deu certo, enfim. Mas aí foi o primeiro conhecimento que eu tive, né? De, olha, vai ter eleição no CREA, né? Novas possibilidades aí. E aí
felizmente, né, deu tudo certo e hoje a gente está conversando aqui, né, sem sequer se conhecer. Eu atuo na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu trago aqui, inclusive, um convite da nossa presidente, da Vanessa Mello, professora Vanessa Mello, para a gente fazer aí uma parceria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e o CREA, né? A gente já atuou em outros momentos, né? Em formação, em eventos, né? Aí eu prometi para ela que eu ia fazer aqui essa menção. Convite. Oi? Eu vou aceitar o convite com outro convite. A gente vai ter o aniversário do CREA, que é dia 23 de abril, desculpa, e nós queremos fazer uma semana de eventos, né? Uma semana de conhecimento técnico, de network, e aí vai ser do dia 24 a 29, passando informações para os profissionais. Então, de repente, se vocês já tiverem uma pauta, a gente já coloca na agenda e aí a gente já faz essa publicação. Perfeito. Como vai ficar gravado aqui, a professora Vanessa já vai anotar, ou se ela estiver assistindo, ela vai anotar e com certeza a gente vai concretizar. Adriana, a gente fez um passeio aqui pelos principais pontos, é lógico que, né, imagina a quantidade de dúvidas que surgem, né, vão surgindo e um outro momento, quem sabe, a gente pode atualizar, né, essa live aqui, mas eu acho que para um primeiro momento já deu para a comunidade entender o que é o CREA, como é feito o trabalho do CREA, a importância de se contratar um profissional. CREA. Podem contar com o CREA. Isso. Acessível, podem visitar o CREA, as meninas que estiverem assistindo e os meninos também. Amanhã a gente vai ter um café da manhã com algumas mulheres, né, para uma roda de conversa, cada uma vai falar da sua experiência profissional e a gente quer muito que esses momentos sejam rotineiros, né? Então, a CREA venha participar com a gente. Bem legal. Então, o Básico do Saneamento vai se despedir por aqui. Conversamos com a Adriana Falconeri, presidente do CREA, forte, cheio de desafios, mas cheio de força, cheio de garra aí, para de fato mudar a história do CREA Pará. Vamos mudar. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Com a gente.